Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui para você ouvir, praticar o seu listening, tentar entender e quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. 3. Excuse me, these headphones don't seem to be working properly. Really? Are you hearing any sound at all? Yes, but it isn't very clear. Let me check them for you. You're right. I'll get another set of headphones for you after I finish serving the drinks. Sure, that's fine. 4. Excuse me, I think there's a problem with my seat number. What's wrong? I should be in business class, but this seat number is for a seat in economy class. Could I check your ticket, please? Yes, I see the problem. You should be in seat 12A, not in seat 22A. I'm so sorry. Come with me now, and I'll find your correct seat in business class. Olá novamente, eu já estou com a transcrição aí em inglês do áudio que você acabou de ouvir, né? Como você deve ter percebido, começa do number 3, porque é a continuação dos últimos 2 diálogos dessa série. Então, se você não viu o último vídeo dessa série, eu vou deixar relacionado aqui, tá bom? Olha só então. Excuse me, these headphones don't seem to be working properly. Really? Are you hearing any sound at all? Yes, but it isn't very clear. Let me check them for you. You're right. I'll get another set of headphones for you after I finish serving the drinks. Sure, that's fine. Excuse me, I think there's a problem with my seat number. What's wrong? I should be in business class, but this seat number is for a seat in economy class. Could I check your ticket, please? Yes, I see the problem. You should be in seat 12A, not in seat 22A. I'm so sorry. Come with me now and I'll find your correct seat in business class. Very good. Então, né, como eu falei, é a continuação dos últimos 2 áudios, né? Na verdade, do último áudio, né? Número 1 e número 2. E aí são situações aí que se passam dentro do avião. Olha só. Excuse me. These headphones don't seem to be working properly. Excuse me, these headphones don't seem to be working properly. Então, com licença, estes fones de ouvido, né? No português, geralmente a gente chama de fone de ouvido no singular, em inglês no plural, que é um par de fones de ouvido, um conjunto, tá bom? Então, these headphones, estes fones de ouvido, don't seem, não parecem, ó, seem, vem aí de aparentar, parecer. Então, don't seem, não parecem estar funcionando properly, corretamente. Work é o verbo trabalhar, mas a gente também usa muito no sentido de funcionar, tá? Para equipamentos eletrônicos. Então, excuse me, these headphones don't seem to be working properly. Com licença, estes fones de ouvido não parecem estar funcionando corretamente. Really? Sério? Really? Sério? Are you hearing any sound at all? Are you hearing any sound at all? Are you hearing? Você está escutando, né? Você está ouvindo. Any sound? Algum som? At all. At all vem aí de todo, né? De qualquer forma. Quando a frase está no afirmativo, né? Porque quando a frase está negativa, geralmente, I don't like fish at all. Eu não gosto de peixe de jeito nenhum. Então, geralmente, aí tem essa função de complementar que não é de forma alguma, de jeito nenhum, tá? Então, at all aí vai depender da frase afirmativa ou negativa, mas é mais para dar uma ênfase. Então, are you hearing any sound at all? Você está escutando algum som, né? De qualquer forma, você está escutando qualquer som. Yes, but it isn't very clear. Yes, but it isn't very clear. It isn't very clear. Sim, mas isso não está muito claro, né? O som não está tão limpo, não está tão claro. Let me check them for you. Let me check them for you. Então, deixe-me checá-los, né? Checar os fones, o them aqui, eles ou elas, pronome objeto, para headphones aqui, né?
Então, deixe-me checá-los para você. You're right. You're right. You're right. Você está certo, né? You're right. Você está certo. I'll get another set of headphones for you after I finish serving the drinks. I'll get, eu vou conseguir, eu vou pegar, eu vou arranjar another set, lembrei do get, né? Vários usos. Então, another set, outro. Set pode vir de conjunto, jogo. Set of headphones, outro par de fones de ouvido, né? For you, para você. After I finish serving the drinks. Depois que eu terminar de servir as bebidas. Então, eu vou pegar outro conjunto de fones de ouvido, outro par de fones de ouvido, outro fone de ouvido para você depois que eu terminar de servir as bebidas. Sure, claro, sure, claro. That's fine, está bem, isso está bem, né? O that's aí fazendo referência ao que foi dito, então that's fine, está bem. Excuse me, I think there's a problem with my seat number. Excuse me, com licença, excuse me, com licença. I think there's a problem with my seat number. Eu acho que existe um problema. I think, eu acho. There's a problem. Existe um problema with my seat number. Com o meu número do assento, né? Com o número do meu assento. With my seat number. Com o número do meu assento, do meu lugar, da minha poltrona. What's wrong? What's wrong? What's wrong? O que há de errado? Qual o problema? What's wrong? I should be in business class. I should be in business class, but this seat number is for a seat in economy class. I should be in business class. Eu deveria estar, lembrei do should, vem de dever aí no sentido de algo que deveria, pode ser conselho, você deveria fazer tal coisa, pode ser expectativa, né? Isso deveria ser assim, eu acho que deveria ser assim, eu acho que o filme deve ser bom, por aí. Então, I should be in business class. Eu deveria estar na classe executiva, né? Business class, classe executiva. But this seat number, mas este número, né? This seat number, o número deste assento, o número desta poltrona, o número desse lugar. Is for a seat, é para um assento, um lugar, uma poltrona, in economy class, na classe econômica. Então, eu deveria estar na classe executiva, mas o número desse lugar aqui, é para um assento na classe econômica. Could I check your ticket, please? Could I check your ticket, please? Ticket vem de passagem, ingresso, né? Could I check your ticket, please? Eu poderia checar a sua passagem, por favor, né? Your ticket, please. Could I check your ticket, please? Poderia checar sua passagem, por favor? Yes, I see the problem. Yes, I see the problem. Sim, eu vejo o problema. Yes, I see the problem. Eu vejo o problema. Tem também boarding pass, que é o cartão de embarque. Então, yes, I see the problem. Sim, eu vejo o problema. You should be in seat 12A, not in seat 22A. You should be in seat 12A. Você deveria estar no assento 12A, not in seat 22A, não no assento 22A. Então, você deveria estar no assento 12A e não no assento 22A, né? You should be in seat 12A, not in seat 22A. I'm so sorry. I'm so sorry. Eu sinto muito, né? I'm so sorry. Eu sinto muitíssimo, eu sinto muito. Come with me now and I'll find your correct seat in business class. Come with me now. Venha comigo agora. Come with me now. Venha comigo agora. And I'll find your correct seat. E eu encontrarei o seu lugar correto. Your correct seat. O seu lugar correto in business class. Na classe executiva. Então, venha comigo agora e eu vou encontrar, né? Find, achar, encontrar. Então, I'll find, eu vou encontrar seu lugar correto, ou correct seat, em business class, na classe executiva. Ok, very good. Então, eu vou deixar o áudio aqui novamente para você ouvir e praticar o seu listening. Se você quiser fazer download do áudio, né, ou da transcrição, que é esse material aqui, juntamente com a tradução, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. 3. Excuse me, these headphones don't seem to be working properly. Really?
Are you hearing any sound at all? Yes, but it isn't very clear. Let me check them for you. You're right. I'll get another set of headphones for you after I finish serving the drinks. Sure, that's fine. 4. Excuse me, I think there's a problem with my seat number. What's wrong? I should be in business class, but this seat number is for a seat in economy class. Could I check your ticket, please? Yes, I see the problem. You should be in seat 12A, not in seat 22A. I'm so sorry. Come with me now, and I'll find your correct seat in business class.